Fala moçada, belezinha? Vamos ver então aqui campo elétrico. Galera, é tranquilinho o campo elétrico, só que a gente precisa entender esses conceitozinhos iniciais, tá bom? Antes da gente conversar sobre campo elétrico, a gente vai ter que revisar um conceitozinho que vocês viram lá no primeiro colegial, tá bom? Então, que é o que é? Força de contato. O que é uma força de contato? O próprio nome já diz, né? Eu vou ter contato entre os corpos, né? As forças vão ocorrer devido ao contato. Por exemplo, atrito, tração, enfim, tá? A gente tem várias forças de contato. E tem também a força de campo. O que é a força de campo? A força de campo é oposto à de contato. Eu não preciso ter contato para que a força haja em um corpinho. Como assim? Por exemplo, a gravidade, a força-peso. Se eu soltar, se você pegar agora seu caderno, seu lápis, enfim, o que você tiver aí na mão, colocar para o alto e soltar, ele vai ficar flutuando? Não vai, ele vai cair. Por quê? Por causa da força-peso. Você teve que bater nele para cair? Não. A única coisa que você teve que fazer foi deixar ele livre, que aí ele caiu, tá? Então, a força de campo, ela se dá pela existência de um campo, que ele vai causar uma força sem a necessidade de contato. Por exemplo, quem? Ah, força-peso, né? Força elétrica. A gente viu a força elétrica e não precisava uma carga encostar na outra, não é mesmo? Elas se atraíam ou elas se repeliam, tá certo? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. A força magnética são todos os tipos de força de campo. Como a gente tem o campo gravitacional, a gente tem o campo magnético e o campo elétrico, que é o que a gente vai falar agora. Beleza, moçada? Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, a gente tem que orientar. Vamos dar uma olhadinha como que a gente orienta esse campo elétrico? Bora lá então, galera. Vamos lá, igual o campo gravitacional, a gente também vai tirar a nossa prova. Como? A gente vai pôr uma carguinha de prova, tá certo? Então vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, tem uma carga positiva, mais que, e eu vou pôr aqui uma carguinha de prova Qzinho positivo, certo? O que acontece aqui? A força positivo com positivo, eles repelem, certo? Então, olha lá, positivo, positivo, repele. Então, eu vou repelir aqui. Então, eu tenho uma força de repulsão. Beleza? Tranquilo? Mas a gente não está falando de força. Força a gente já viu. Quero saber agora do que? Do campo elétrico. O campo elétrico, quando eu ponho uma carga de prova positiva, o campo elétrico ele tem a mesma direção que a força e o mesmo sentido que a força. Como assim? Olha só, se ele vai ter o mesmo sentido que a força, então eu vou ter um campo elétrico para cá também. Tem um campinho elétrico para cá. Certo? Quando eu tenho uma carga de prova positiva. E se eu tiver uma carga de prova negativa? Então vamos lá. Vamos pôr a carga de prova negativa. Vou pôr ela aqui embaixo agora. Então, ó, estou com a carguinha de prova negativa. E o que vai acontecer? A carga positiva, ela atrai a negativa. Então, tem uma força de atração. E o que ele fala? Que quando eu tenho uma carga de prova negativa, esse meu campo elétrico, ele vai ter a mesma direção, a reta da força, só que sentido oposto. Como assim? Se ele vai ter sentido oposto, ele é para cá. Então, olha só, independente se é uma carga positiva ou negativa, o meu campo elétrico gerado por uma carga positiva, tá? Então vamos lá, vamos voltar de novo. Independente da carga de prova, positiva ou negativa, o campo elétrico gerado por uma carga positiva sempre vai ser de afastamento. Beleza? Tá ótimo. E se for uma carga negativa? Vamos fazer aqui agora uma carguinha negativa.
Então, olha lá, eu tenho aqui uma carga negativa. Vou pôr uma carguinha de prova positiva. Vou a carguinha de prova positiva aqui. Então, essa é a minha carga de prova positiva. Negativo atrai positivo. Então, eu tenho aqui a forcinha de atração. Beleza, mas não é a força que eu quero. O que fala pra gente? Que o campo elétrico de uma carga de prova positiva tem a mesma direção e o mesmo sentido que a força. Então, eu vou ter aqui um campo elétrico para cá. Mesma direção e mesmo sentido. Tá ótimo? Beleza, mas e se eu pôr uma carga de prova negativa? Vou pôr ela aqui embaixo. Carguinha de prova negativa. Então, olha lá, negativo com negativo se repelem. Então, eu tenho uma força de repulsão. Essa minha carga de prova é negativa. Então, o campo elétrico e uma carga de prova negativa, ele vai ter a mesma direção, só que sentido oposto. Então, olha só. Então, olha só, independente, galera, da carga de prova ser positiva ou negativa, eu sei que uma carga negativa sempre vai gerar um campo de atração. Esse campo sempre vai apontar para a minha carga negativa. Tá ok? Beleza, galera? Então aqui, moçada, vocês podem ver, então, resumidamente. Campo elétrico, grandeza vetorial. Um vetor campo elétrico, a direção é a mesma da força elétrica. Já o sentido, ele vai possuir o mesmo sentido da força quando a carga de prova for positiva e sentido oposto quando a carga de prova for negativa. Professor, preciso ficar colocando carga de prova positiva, carga de prova negativa? Não, é só vocês darem uma olhadinha aí no desenho, que olha só, sempre que eu tiver uma carga negativa, o meu campo elétrico ele vai ser na direção dela, no sentido dela, né? Ele vai apontar para essa minha carguinha. Sempre que eu tiver uma carga elétrica positiva, ele vai fugir dela, vai ser no sentido oposto, tá bom? Ótimo, então, galera. Tem uns exercícios aí, qualquer dúvida é só falar. Valeu, moçada. Até mais, tchau, tchau.